Senhor a todos, e hoje a palavra que Deus nos dá está em Jonas 4, versículo 10, 11. Vamos lá saber o que o Senhor reserva pra gente hoje, né? E disse o Senhor: tivesses compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que uma noite nasceu e noutra noite padeceu. Olha mesmo que o Senhor está falando. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Deus grande. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que está mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão, eita Deus grande, direita, e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha mesmo, o Senhor lembrou até dos animais. Aleluia, glória a Jesus. Olha só, aqui foi quando Jonatas disse, né? Disse, não vou para Nínive, porque o povo de Nínive, como Deus mesmo falou aqui, era um povo que não tinha entendimento, eram pessoas burras, pessoas ignorantes, pessoas rudes. Então, era um povo muito violento, um povo que matava, era um povo que matava muita gente, né? Muita gente inocente, muita gente, era um povo sangrento, né? Sanguinário. Aí Jonas disse, eu não vou pregar para esse povo sanguinário, esse povo mau, né? Porque ele via que como aquele povo era ruim, era mau. Era igual, por exemplo, Deus mandar a gente pregar para, deixa eu ver, um povo que é mau, um povo que não quer saber dele, né? Aí, ignorante, burro. Aí você pega e vai, como profeta você vai e podem matar você, né? Porque Jonas tinha medo de matar, né? Do povo ir lá e matar ele também. E Jonas, pelo que eu entendi aqui, Deus disse, olha Jonas, você teve pena de uma planta, do aboboreira, que nasceu num dia, cresceu, e no outro, nasceu numa noite, cresceu, e na outra noite padeceu, na outra noite morreu. Uma planta que você não plantou, não trabalhou para que ela crescesse, né? Não tem ali seu empenho, e você teve misericórdia dessa planta. Quem dirá eu não vou ter misericórdia daquele povo que está em Nínive, que é mais de 120.000 habitantes, ou seja, era muita gente para aquela época, né? Era uma cidade grande e de pessoas burras. O Senhor mesmo fala aqui de pessoas burras, de pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, ou seja, eram tão burros, tão nécios que eles não sabiam diferenciar a mão direita da mão esquerda. Ou seja, eles não sabiam, eram ignorantes, eles não tinham instrução, eles não tinham a lei, né? Eu creio que eles não tinham entendimento. A gente vê até hoje que muita gente cerceia a lei para que as pessoas não tenham conhecimento a palavra de Deus, né? Tem muitos países aí, como a China, países que proíbem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz entendimento, nos traz inteligência, né? É a palavra do Senhor. Deus nos ensina, a gente vai adquirindo entendimento, inteligência, sabedoria. Então isso nos liberta da escravidão da burrice, né? De você não saber discernir o que é bem, o que é certo, o do errado, né? Porque quando a gente não conhece o que é certo, como é que a gente vai saber o que é errado e o que é certo? Se a gente só conhece o errado, a gente acha que o errado é certo.
não é isso? Se a gente não conhecer o certo. Então a palavra de Deus está aí para nos dizer qual é o certo, né? O que a gente deve seguir, que é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? A palavra de Deus tem que... A gente tem que esconder a palavra do Senhor no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. A gente tem que temer a Deus para que a gente tenha sabedoria, né? O princípio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, ou seja, você temer a Deus, temer os seus mandamentos, fazer o que é reto e justo diante dos olhos do Senhor, isso faz com que você adquire sabedoria, tenha sabedoria. E ensine a sua família, ensine seus filhos. Hoje em dia, pai e mãe tem que ensinar seus filhos, né? Aí você vê, né? Poxa, você tem misericórdia de outra pessoa que está lá longe e você não tem misericórdia de uma pessoa que está dentro da sua casa? Você não tem misericórdia do seu irmão, do seu marido, dos seus filhos que não conhecem o Senhor, que são ignorantes? Você tem misericórdia de algo que você não trabalhou, de algo que você não plantou, de algo que não é seu, e você tem misericórdia, mas do que está perto de você, do que é realmente importante, você não tem misericórdia? Você não clama a Deus para interceder, para proteger? É isso que eu entendo dessa palavra, e que a gente tenha... E Deus teve aqui pena até dos animais, ó. Deus citou até os animais dessa cidade, né? Deus teve pena até dos animais. Porque se o Senhor fosse destruir toda aquela cidade, né, entrasse com o furor dele, Deus ia matar tanto o jeito como um animal, como, sabe? Ia ser como foi com Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor não queria isso. Deus ele faz... Deus, ele clama, ele fala, ele diz, olha, não vá por esse caminho, manda a gente para pregar, manda a palavra dele, manda profeta, manda em sonho, e que a gente possa escutar o Senhor, né? Essa palavra que está dizendo isso, que a gente possa ter misericórdia pelo que realmente importa, pelo ser humano, né? Pelo ser humano, que a gente tenha misericórdia, que a gente vá lá e pregue a palavra do Senhor pelo ser humano. Não fuja da vontade do Senhor e a gente realmente se importa com o que Deus se importa, né? Que é o ser humano, que é o salvar vidas, né? É isso que o Senhor se importa, a oração, intercessão à oração. Você chega no trono dos pés do Senhor com a sua oração. O Senhor ouve a nossa oração. Está escrito que a oração de um justo vale, né? O Senhor atende a oração de um justo. Imagine de muitos justos, muitas pessoas que têm um coração bom, um coração limpo, um coração sincero, clamando e intercedendo por Deus. E é isso que nós temos que fazer. A gente tem que pensar no nosso irmão. Hoje em dia as pessoas são muito egoístas, só pensando em si, né? São amantes de si mesmo, né? As pessoas são hoje em dia. Mas Jesus não se agrada disso. Ele não quer que as pessoas sejam amantes de si mesmo, né? Se auto-vangloriem, se auto-exaltem, só pensem em si, né? Ai, porque e que não se importa com o resto. A gente ou se importe com outra coisa, né? E não se importe com o que realmente tem de se importar. Lógico que a gente tem que orar pelo nosso próximo, mas se na nossa família a gente tem que orar, a gente tem que começar pela nossa casa, pela nossa família. Por isso que a gente tem que dar tanto testemunho, né? Para que as pessoas da nossa casa, da nossa família vejam a nossa vida e digam, puxa, eu quero conhecer esse Deus também e eu quero ser assim, ter essa força, essa fé. E a gente tem que orar pelos nossos, né? Pela nossa família, depois pelos membros da nossa igreja, pelo nosso Brasil. Eu vejo hoje as pessoas indo para outros países, mas se esquecendo de pregar no nosso país, né? Que está vindo aí, tá deixando de pregar no nosso Brasil, de ir para as regiões que mais precisam. A região do Maranhão, que tem aquela região que as crianças somem, que as crianças são tão sofridas ali. E
as igrejas têm que chegar ali naquelas regiões remotas ali e pregar a palavra de Deus e dizer, olha, isso que vocês fazem é errado, são pessoas ignorantes, são nécios que não sabem diferenciar a direita da esquerda, porque tem muita gente ali que acha comum, acha normal aquelas situações, acha normal se casar com um primo, acha normal se casar com... É, uma, é algo tão deplorável que só quem no Maranhão, aquela cidade do Maranhão que somos criança aqui. Eu esqueci o nome agora, meu Deus. Mas se você procurar na internet, você vê. Então são pessoas que são como uma cidade de Nínive. E tá aqui no nosso Brasil, tá aqui no nosso país. São pessoas que são brasileiros que estão esquecidos, né? A igreja tem que ir lá pregar, tem que ir lá dizer, olha, isso tá errado, apontar o dedo dizendo, esse costume é errado, esse costume tem pessoas que vendem os seus filhos, entendeu? Então, assim, isso é muito errado. Então, tem que ir lá e dizer, o Senhor fala, né? A igreja é isso. Então, é isso, a palavra do Senhor de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Permanece em nossos corações. Livra-nos de todo mal, Senhor. Nos guarda, nos orienta. Em nome do Senhor Jesus, amém. E nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito. Até amanhã, se assim Deus permitir. Que a gente sempre esteja na graça e na vontade do Senhor. Né? Que a graça de Deus esteja sobre nós. Porque se a graça do Senhor, se a gente essa graça aos olhos do Senhor, a nossa vida será abençoada em tudo. Em tudo a gente vai se sentir feliz diante da presença do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém.